Aê! Bom dia, sétimo ano! Sejam bem-vindos todos, professores, alunos, pais e todos aí que estão nos acompanhando para mais uma aula do que mesmo? Isso mesmo, nossa querida aula aí de projeto de vida. Então sejam muito bem-vindos e seja bem-vinda também, professora Maria Fernanda! Bom dia, professor Bom Anderson. dia! Bom dia, pessoal que está em casa, sétimo ano. Que prazer estarmos juntos nessa retomada que é mais do que especial. Hoje a gente retoma o nosso componente de projeto de vida aqui no Centro de Mídias e vocês estão retomando também as aulas aí na escola de vocês, online, né? Então sejam bem-vindos, é um prazerzaço reabrirmos, né, os nossos encontros e saudando especialmente o segundo semestre. Seja bem-vindo, que traga muita aprendizagem pra gente. Isso! E hoje do que nós vamos falar? Nós vamos falar da diferença entre o sonho e a fantasia. Mas tem diferença, professor? Vamos ver. Quais são os materiais necessários para a aula de hoje? Nós vamos precisar de lápis ou caneta, de papel ou caderno e do nosso currículo em ação, volume, ó, presta atenção, volume 3, porque estamos aí no terceiro bimestre, já passamos por muita coisa, não é verdade? E aí o objetivo? O objetivo de hoje é pensar no sonho e nos caminhos escolhidos para realizá-lo por meio da capacidade de decidir por si só. Então, olha só que importante, pensar no sonho e na realização do sonho. Então, vamos só relembrar o que vimos na última aula antes daquele negócio que a gente gosta demais, as férias. Em nossa última aula, tivemos a presença aí do Matheus, isso mesmo, Matheus, que é Study Grammar, e esteve conosco para conversar sobre a nossa tomada de decisões. E aí falamos sobre as ilhas, os nossos desejos e várias coisas relacionadas a essa questão importante, tomar decisão. Porque a gente está tomando decisão toda hora, todo momento da nossa vida. E aí, vamos começar a nossa conversa sobre sonhos, sobre imaginação, falando sobre o quê? Sobre a imaginação. Porque a imaginação é o início de tudo. Ela pode levar ao sonho de se construir algo importante para a vida individual e coletiva, nossa vida aí relacionada com as outras pessoas. Ela também está ligada a cenários futuros que podem ser realizados se houver aqui, ó, olha só que importante. Foco, iniciativa e planejamento das decisões tomadas no presente. Então a gente tem que começar agora para construir o futuro. E aí, a imaginação está aliada a algumas coisinhas aqui. O sonho, sonho. O planejamento, tão importante, né? Planejamento. E talvez o mais importante para colocar a máquina em andamento, a ação. Porque se você sonhar e se você planejar, mas ficar, ai não, eu tô com sono, não vou dormir, não vai conseguir realizar. Então, pode levar a algum lugar almejado, a um ponto bem distante de quando era só o início. Então, às vezes a gente tem um sonho bonito, um sonho grande, e aí o que acontece? A gente vai construindo um pouquinho em pouquinho, e quando você olha para trás, você fala, nossa, olha quão longe eu cheguei, tudo que eu consegui realizar, porque a gente aliou o sonho com o planejamento e a ação. E dessa forma a gente consegue degrauzinho por degrauzinho, passinho por passinho, e chegando no lugar em que a gente almeja. Isso, então ó, 3 palavras essenciais, sonho, planejamento e ação. Escreve isso na sua mente, assim, ó, sonho, planejamento e ação. Tá bom. Mas vamos conversar, né? A gente gosta de conversar, aula de projeto de vida pra gente conversar. O que você pensa sobre a diferença entre sonho que se quer realizar e sonho como fantasia? Tem diferença? Vamos conversar sobre isso. Um minutinho e já voltamos.
Muito obrigada pelas contribuições de todos vocês no chat. A gente tem aqui, ó, primeiro, um beijão, né? O Proélio lá da PEI, Sônia de Mogi Guaçu, os alunos do 7º ano estão mandando um beijo pra gente, a gente retribui com muito carinho. E aí, olha só o que da mesma PEI, da Sônia de Mogi Guaçu, o professor Hélio disse o seguinte: os alunos do 7º ano, eles dizem assim, que não dá para a gente sonhar com fantasias. Porque se é uma fantasia, a gente já sabe que é irrealizável. Que a gente só pode sonhar, dizem os alunos, com coisas que a gente sabe que a gente consegue realizar, né? Nesse caminho também, a Maísa, aluna da professora Solange, ela diz assim: o sonho que se quer realizar, ele é mais do que um sonho, ele já é um objetivo. Nossa! Muito bem colocado. Nossa, arrasaram. É isso aí mesmo. Então é interessante a gente pensar nessa questão, porque, por exemplo, sabe, meu desejo é ganhar um par de asas. Puxa. Meu maior desejo, assim, ó, tô lutando mesmo pra isso. Você tá lutando para conseguir asas, isso. meu amigo. Batendo, ó. Você fica assim, batendo assim para ver se nasce ver se pena, né? Até Puxa, mas será que isso aí já não é uma fantasia? Agora eu vou fazer uma Será confissão bem... Isso aqui aconteceu mesmo. Diga lá. Esse da asa não, esse da asa é só um exemplo, mas esse aconteceu mesmo. Uma vez assisti Homem-Aranha, falei, nossa, que da hora. Homem-Aranha. Aí o que eu fiz? Eu achei teia de aranha em casa. De verdade? Aí teia de aranha, aí eu grudei aqui no meu pulso, falei, mano, isso aqui Vai me dar superpoderes. aí vai fazer eu conseguir soltar a teia. E conseguiu? No fim nem uma Homem-Aranha solta a teia do braço, ele Não usa mesmo. os equipamentos dele. Exato. Então, no fim... Então, essa é a fantasia, né? Igual vocês disseram mesmo. é Fantasia não tem... eu quero virar um orc, eu quero virar um... Mas que é importante a gente rinoceronte. conseguir distinguir a fantasia do sonho, Isso. né? Porque a fantasia a gente não consegue, né, na verdade, assim, realizar. Mas o sonho, se a gente pensar, planejar e agir, a gente consegue, não é? E às vezes a linha é bem tênue. Pois é. Nem sempre vai ficar assim, é fantasia, isso daí, isso aí é sonho. Não, ó. Às vezes, por exemplo, alguém pode pensar, vou pegar um lugar bem bonitão. Eu quero conhecer Dubai. Tá. Meu objetivo. Aí algumas pessoas vão olhar para alguém que fala isso e vai falar, isso é fantasia, você nunca vai conseguir. Ou eu quero ganhar uma medalha nas Olimpíadas. Mas aí quem Meu é sonho. que vai dizer pra gente o que é fantasia e o que é sonho mesmo? Em grande medida, somos nós mesmos. Isso. Não é? Então é importante a gente ficar ligado, porque às vezes é fantasia mesmo. Eu quero virar um leão. Ah, bom. Meu aí... sonho é correr igual um guepardo. Meu sonho. Aí, realmente... Aí é fantasia. Mas às vezes a linha que separa os dois nem sempre é tão fácil de distinguir. E, como a professora falou, né? Seremos nós aí que queremos decidir se é fantasia mesmo. Aí, então vamos começar representando nossos sonhos. Professor, como que eu represento o sonho? Meu sonho, como assim? Aí que tá a ideia. Por quê? É o seu sonho, aí você vai representar ele da forma que você quiser, da forma que impulsionar os seus desejos. Então você pode fazer isso com um desenho, você pode fazer isso com um poema, você pode fazer isso com um vídeo. Que tal uma fotografia bonita? Uma montagem de fotografias, né? Olha só, aqui tem uma foto bonita, ó, das crianças lendo num lugar maravilhoso. E tem várias possibilidades. Você pode fazer uma música, você pode fazer uma dança, pode fazer uma acrobacia. Também. Você use a imaginação, né? A gente está trabalhando imaginação criativa, tem que usar a imaginação. Exato. Eu gostaria de aproveitar aqui, então, para fazer uma representação aqui, ó, de como... Bom, isso aqui é... Eu vou ler um pouquinho, tá? Depois a gente explica. Então, que tal se delirar... Deixa eu começar de novo. Calma, gente. Foi só o teste aqui. Que tal se delirar... O que está acontecendo? Que tal se delirarmos por um tempinho? Que tal fixarmos nossos olhos mais além da infâmia para imaginar outro mundo possível? O ar estará mais limpo de todo o veneno que não provenha dos medos humanos e das humanas paixões. Nas ruas, os carros serão esmagados pelos cães.
As pessoas não serão dirigidas pelos carros, nem serão programadas pelo computador, nem serão compradas pelos supermercados, nem serão assistidas pelo celular. O celular deixará de ser o membro mais importante da família. Será tratado como um ferro de passar roupa ou uma máquina de lavar. Então aqui parece que é um sonho impossível, que estamos apresentando um dos meus seres humanos favoritos, Eduardo Galeano. Ah, Galeano. Será que o pessoal de casa, né, que está na escola, que está em casa, já ouviu falar desse autor uruguaio, Eduardo Galeano? Então, aqui foi uma das formas de o Eduardo Galeano representar o sonho dele, ele fez com a poesia. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, você pode fazer com desenho, foto e etc. E aí, quem quiser mandar alguma coisa, né, quiser mandar de forma escrita, Isso. nós teremos aí um minutinho e já voltamos. Professor Anderson, olha só o que a professora Eudivanice disse pra gente. Se ela fosse representar, né, os sonhos, ela faria assim, representado por uma criança sempre sorridente. Muito bom. Bonita essa imagem, muito né? Muito bom. E você, representaria o seu sonho como? Talvez com o finalzinho do poema do Galeano? O finalzinho do poema do Galeano. Seremos imperfeitos porque a perfeição continuará sendo o chato privilégio dos deuses. Mas nesse mundo trapalhão, seremos capazes de viver cada dia como se fosse o primeiro e cada noite como se fosse a última. Ah, que coisa linda. Bravo, então, Galeano. É repetaculê, como diria no YouTube. Sensacional. E aqui é uma ideia da gente representar os nossos sonhos. Então eu gostaria que a gente observasse essa imagem aqui. Então olha só uma imagem que está no caderno do aluno de vocês, tá? Aqui o nosso currículo em ação. Então o que vocês estão vendo aí? Não vou fazer tanto uma descrição, porque será necessário vocês falarem exatamente o que tem de fantasia, o que tem de verdade aí. Eu vou seguir aqui, ó. O que parece ser verdadeiro, o que é fruto da fantasia do artista? Quais elementos dão pista para suas conclusões? Então, mais um minutinho só para vocês dizerem o que parece de verdade, o que é fantasia dentro dessa imagem e o que você conseguiu de pista para chegar a essa conclusão. Um minutinho, já voltamos.
Então, olha só, pessoal, vamos juntos aqui olhar para essa imagem, né? Que vai na tela, que a gente vai analisar. Então, o pessoal do 7º ano aqui do Peissônia, né, de Mogi Guaçu, tá dizendo assim, ó. Aparece uma pipa feita de livro, aparece um livro dançando, aparece um castelo nas nuvens. Tudo isso a gente consegue distinguir, a gente consegue dizer que isso é fruto da imaginação do desenhista, né? Aí, olha só o que a professora Maria traz pra gente. As imagens que a gente está vendo, elas são verdadeiras, elas estão desenhadas aí. Só que elas são fruto da imaginação. Da imaginação. Exatamente. Então é interessante a gente pensar que a imaginação está sempre caminhando conosco e a gente imagina a partir da realidade. Porque, por exemplo, o livro existe, a pipa existe. E a gente mistura as duas coisas. As pessoas existem. Os livros existem. E a gente consegue misturar os dois e transformar um livro humano. E esses livros que abrem e eu esqueci o nome do livro, desse tipo de livro que abre e sobe que os vira desenhos. Um negócio assim, é livro pop-up. Isso, né? Os livros pop-up existem. E foi a partir disso que também o artista criou as coisas. Então, é interessante que tudo que a gente imagina, mesmo as fantasias, elas têm um pezinho ali na realidade, porque a gente não consegue muito imaginar muito fora do que a gente já vivenciou, do que aquilo que a gente já viveu ou viu. Então, pensando aqui também, ó, vou continuar no Galeano para pensar em coisas imaginárias e como às vezes essas coisas imaginárias precisam ou são reais, ou tentam ser reais. Aqui é o mundo imaginário do Galeano. Ninguém morrerá de fome porque ninguém morre de indigestão. As crianças de rua não serão tratadas como se fossem lixo, porque não existirão crianças de rua. E as crianças ricas não serão tratadas como se fossem dinheiro, porque não existirão crianças ricas. A educação não será um privilégio apenas de quem possa pagá-la. E a polícia não será a maldição daqueles que não podem comprá-la. A justiça e a liberdade, irmãs siamesas condenadas a viverem separadas, voltarão a juntar-se bem grudadinhas, ombro com ombro. Que lindo. Então, muitas vezes, a importância de sonhar dentro das fantasias está em nossa necessidade. Então vamos pensar aqui, ó. Qual o ponto de partida de seus sonhos? Será que ele foi baseado em fantasias? O quanto de fantasia faz parte desse seu sonho? Como a fantasia os ajudou a construí-los? O que é preciso ultrapassar em suas fantasias para que seus sonhos possam vir a ser realidade? E quanto os obstáculos são superados? Você supera eles no presente ou só no futuro? Então, traga aí pelo menos uma ou duas respostas dessas perguntas e já voltamos mais um minutinho. Gente, olha só que legal as contribuições que a gente teve aqui no chat, né? Então, a professora Geralda, ela lembra a gente, bem dentro do tema da aula, né, de que sonhar é viver.
E Boa. aí, a professora Márcia, ela traz a resposta do aluno dela, o Maicon. E aí o Maicon, ele diz assim, ó, a primeira pergunta, o ponto de partida de seus sonhos foi baseado em fantasias? Ele disse que sim, que o ponto de partida sim. E aí eu achei interessante que o Maicon, ele foi bem específico. Então a pergunta era assim, quanto de fantasia faz parte do seu sonho? Daí o Maicon fala, 80%. Eu achei isso muito legal, porque tem a ver com a gente reconhecer o papel da fantasia também, né, na nossa vida, quanto que ela contribui para os nossos sonhos. Eu achei isso muito legal. E nesse mesmo sentido, a Caterine, ela fala, olha, o ponto de partida dos meus sonhos não é fantasia, e ela também traz um número bem específico. Ela fala que só 2,5% está baseado. Com exatidão, eu achei isso assim. Muito legal, muito bom, gente. Muito bom, a gente agradece demais a participação de vocês. E aí, vamos de novo. Ó. É importante que sejamos capazes de perceber que o sonho com fantasia não é simplesmente inútil. Caso o fosse, a própria arte não teria sentido algum. O sonho como fantasia tem funções na nossa existência, pois nos permite superar e transgredir a realidade, devanear para dar folga ao cotidiano estressante, criar situações inimagináveis, e quem não gosta de uma situação inimaginável, e satisfazer desejos pela imaginação e etc. Então, é importante a gente ter sempre em vista que a fantasia, que a imaginação não é algo inútil. Até porque, sabe qual que é a importância de sonhar sonhos impossíveis, sabe? Sabe sonhos impossíveis, aquelas coisas assim que são bem distantes? A importância é porque é o que a gente mais precisa agora. A gente está olhando a condição do nosso mundo e a gente percebe que a gente está tendo o problema da pandemia, né? Pandemia. A gente percebe que a gente está caminhando por uma situação que aparentemente é o fim da pandemia, mas aí a gente tem a questão da variante Delta aparecendo. Aí, enquanto parecia que a gente estava superando o problema da pandemia, o que veio? A gente tem uma crise ambiental muito severa. A gente conversou em nossa eletiva de... Meu Deus, fugiu o nome da eletiva. Um Novo Amanhecer. A gente falou um pouco sobre a questão ambiental, a sua importância, a gente falou sobre a importância das florestas, dos animais, dos oceanos, e parece que a gente falou como se fosse uma profecia, porque uma parte dessas coisas que a gente está vivenciando, esse frio que fazia muito tempo que a gente não tinha, por que ele voltou? Ou então a gente está tendo onda de calor inimaginável, assim, na região norte do mundo. Canadá com 50 graus, agora a Grécia está enfrentando outra onda de calor. A gente tem as inundações na Alemanha, a gente tem inundações na China, e parece que a gente fez um relato profético, assim, em nossa eletiva, falando, ó, se a gente continuar agindo dessa forma, se a gente continuar vivendo dessa forma, vai dar ruim. E parece que já está dando. Então, a gente tem dois problemas, assim, que parece que estão se encontrando, e a nossa necessidade de sonhar o impossível fica cada vez maior. Porque o sonho impossível é tudo aquilo que a gente tem, é tudo aquilo que a gente mais precisa. Então, mas professor, qual seria a importância, assim, do sonho impossível? Qual seria a importância da utopia? Eu não vou responder, não. Quem vai responder vai ser o Fernando Birri, que é um argentino, um diretor de cinema, e ele foi citado por Eduardo Galeano, que popularizou essa frase. Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui no coração de vocês. Então, para que serve a utopia? A utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Ela serve para isso. Para que a gente não deixe de caminhar. Então, vamos continuar acreditando nas utopias, porque as utopias são exatamente aquilo que a gente mais precisa para o mundo de hoje. Aqui as nossas competências de hoje. Não poderia deixar de faltar iniciativa social e autoconfiança para conseguirmos realizar os nossos sonhos. Os materiais da aula e não esqueçam aí da nossa avaliação, extremamente importante aqui para a gente continuar fazendo um trabalho e melhorar sempre que for possível.
Professora Maria Fernanda, muito obrigado pela presença. Eu que te agradeço, meu amigo, professor Anderson, todo o pessoal do 7º ano. A gente se encontra semana que vem. Cuidem-se muito. Um beijão a todos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês e nos vemos na próxima aula.